Efésios capítulo 2 e o verso de número 8 da palavra de Deus. Irmãos, temos a certeza que Deus é quem vai falar em nossos corações. Não será muito prolongado, poucas palavras, mas a palavra de Deus é pura e eficaz. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Eu tenho certeza que a palavra pode penetrar em qualquer coração, por mais endurecido que seja. A palavra de Deus tem poder de transformar o homem numa nova criatura. Efésios capítulo 2 e verso 8 nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Nós nos alegramos na leitura da palavra de Deus, porque nós vemos, irmãos, que Deus, o plano de Deus para a humanidade desde o início, Deus, na sua presciência, conhecendo todas as coisas, o fim antes do começo, o Senhor que já sabia que o homem falharia, que o homem cairia, ia desobedecer. Já no início o Senhor nos preparou uma grande salvação em Jesus Cristo nosso Senhor. Essa salvação que nós não vemos no Antigo Testamento, nós possamos olhar, nós vemos na palavra de Deus que Deus no Antigo Testamento se revelou como Salvador, onde ele diz no livro do profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvos vós todos os povos. E ele disse no capítulo 45, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Deus se revelava no Antigo Testamento como Salvador do seu povo. E na nova aliança com Cristo Jesus, Deus se revela novamente, agora de uma forma mais gloriosa e especial através do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse: ninguém viu a Deus senão aquele que de Deus veio, que era o próprio Senhor Jesus. Ele fez o Senhor Deus ser conhecido entre os homens. Quando Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, ao que basta, Jesus disse: eu estou tanto tempo convosco e vós não me conheceis ainda, porque quem me vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Nós vemos Deus se revelando como Salvador através de Jesus nos tempos da graça, na nova aliança. E quando nós acabamos de ler aqui em Efésios capítulo 2 e verso 8, o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso a respeito desta grande salvação, aonde ele diz pela palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A palavra graça no Novo Testamento quer dizer favor imerecido. O Senhor Jesus, ele nos salvou fazendo para nós, fez por nós um favor imerecido, sem nós merecermos a salvação, sem termos em nós obras dignas de ser salvo, porque a Bíblia diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Não havia obras em nós que nós viesse merecer a salvação, mas a palavra de Deus diz que pela graça, por esse favor imerecido de Deus, pelo amor de Deus que ele demonstrou para a humanidade, através do que Jesus disse no capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João, que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor veio para nos dar essa salvação imerecida por nossas obras, que não havia mérito em nós, mas por o seu grande amor, sem nós ainda merecer, o Senhor nos agraciou com a graça da salvação, a qual a própria palavra de Deus diz, ainda no capítulo 2, mas no verso 4 de aos Efésios: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O Senhor olhou para nós, o Senhor investiu em nós, estando nós ainda mortos em nossas obras, como diz a palavra de Deus, mortos em nossas ofensas e pecados, na nossa ignorância, sem o conhecimento das coisas de Deus, do amor de Deus, nós estando mortos nas nossas obras,
Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos amou e nos resgatou. E a palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós vemos que a fé tem dois aspectos. Tem a fé natural, que é a fé que todas as pessoas têm, até mesmo aqueles que não têm uma crença alguma em algo espiritual, ateus, eles também têm um tipo de fé. Eles acreditam, eles depositam a fé em si próprio, dizendo: eu consigo, eu faço o meu futuro, eu que traço o meu caminho, e eu que alcanço meus objetivos, atinjo a minha meta, porque eu consigo fazer isso. É um modo de fé. Ele deposita a fé em si próprio, é uma fé natural. Há aqueles que têm uma fé num governo político, numa mudança de governantes, que as coisas vão melhorar, que alguma coisa vai dar certo, que os objetivos vão ser concretizados. É um modo de fé também. Mas a fé a qual a palavra de Deus nos relata aqui aos Efésios capítulo 2, verso 8, é a fé para a salvação. A fé para a salvação, ela traz na vida daquele que a recebe uma mudança por completo. Quando Zaqueu, ele desejava conhecer quem era o Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Zaqueu, ele desejava conhecer ao Senhor Jesus, e em meio às dificuldades ele foi para ver quem é que era que ia passar, quem era o Senhor, que obras fazia, porque ele somente ouvia a falar de Cristo, mas agora ele foi em busca de conhecer quem era Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus o convida para descer daquela árvore a qual ele estava, para poder observar melhor, Jesus diz: me convém pousar em sua casa. Quando Jesus entra, Zaqueu sente algo sobrenatural, porque ele vê que dentro da sua casa estava entrando quem? O Rei da Glória. Ontem nós louvávamos a Deus com o hino: deixe entrar o Rei da Glória. Zaqueu deixou esse Rei da Glória entrar dentro da sua casa. E quando ele sentiu aquela alegria, a fé para a salvação entrou no seu coração. Ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais aquilo que eu peguei. Aleluia. Quando ele falava daquela maneira, o Senhor dizia: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Abraão é considerado na nossa tradição e pela Bíblia e pelo nosso conhecimento cristão como o pai da fé. Por quê? Ele foi justificado pela fé que tinha em Deus quando o Senhor lhe pediu Isaque. E todos aqueles que imitam a fé de Abraão, imitam essa fé viva, de crer naquele que fala com ele, há uma entrega total na sua vida. Quando Zaqueu disse: eu renuncio tudo o que eu fiz, eu restituo aquilo que eu peguei ilicitamente, Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Ou seja, esse também adquiriu a fé para ser salvo. Esse também adquiriu a fé para ir morar no céu. E é esta fé a qual o apóstolo diz que a salvação é pela graça, por esse favor imerecido da parte de Deus, por meio da fé. Então nessa noite, você que ouve a palavra de Deus, o Senhor está lhe apresentando a fé para ser salvo, porque esta fé não vem do meu interior, não vem de nós mesmos, ou seja, nós em si não conseguimos nos salvar. Eu não posso dizer: eu não dependo de Jesus porque eu me salvo sozinho. Não, nós precisamos do Salvador. Nós não se salvamos, nós precisamos ser salvos por um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus assim menciona. E você pode se perguntar: mas como que eu vou adquirir essa fé? Como que eu vou receber essa fé? De que maneira? A palavra de Deus diz aos Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouvir a palavra de Deus e deixar essa palavra entrar no teu coração, automaticamente a fé para a salvação também vai entrar. E essa fé, como eu disse no começo, ela traz renúncia, como Zaqueu renunciou. Essa mesma fé, Ruth, ela também teve, quando disse para a sua sogra Noemi, no momento em que ela estava numa dificuldade, Noemi voltando para a sua casa em Belém de Judá, ela disse: eu vou junto. A sua sogra disse: volta.
para junto do seu povo, para os seus deuses, para as suas práticas. Mas Ruth disse: não, eu estou certa que de agora em diante o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela estava renunciando aos seus deuses, renunciando o costume do seu povo para abraçar a fé num Deus vivo e poderoso, a qual ela nunca viu, mas ela acreditou que era o Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. E esta fé entrou no seu coração, e ela foi contada na descendência do Senhor Jesus por esta fé que teve na palavra de Deus, que teve em Deus, e quando se uniu ao povo de Deus. Hoje o povo de Deus, resgatado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, é a igreja. Quando eu falo igreja, não estou se referindo a uma denominação, mas a igreja universal de Deus, a igreja composta com crentes lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus em toda a parte do mundo, que professam e confessam a mesma fé que nós temos. Qual é essa fé? Que Jesus é o único e suficiente Salvador de nossas almas. É esta fé que você deve abraçar. É esta fé que depois que abraçamos, como a Bíblia diz, nós devemos batalhar por ela, como Judas falou, pela fé que uma vez foi dada aos santos. É esta fé para a salvação que o Senhor quer te dar. É essa fé que transforma. E a salvação, ela tem 3 aspectos. Quando somos salvos pelo Senhor, se cumpre aquilo que o nosso irmão cooperador Newton pregou na noite de hoje, no livro de Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que já não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque nós cremos que Deus é aquele que nos justifica. Aleluia. O que é justificação? É aquilo que o Senhor Jesus fez. Ele justificou nós dos erros que nós praticamos. Ele nos deu a justificativa daquilo que fizemos. Ele nos lavou. Esse é o primeiro aspecto da salvação. Somos justificados por Deus. Nossos pecados são anulados. Nossos pecados são apagados. E a fé, o segundo aspecto é a remissão que temos do nosso pecado. A remissão é o pagamento de um preço para resgate de alguma coisa. E esse pagamento Jesus fez. Jesus pagou com o seu próprio sangue na cruz do Calvário para resgatar nós do pecado e da morte. Então nós fomos resgatados, como o apóstolo Pedro disse em sua carta, não com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas como um precioso sangue do Senhor Jesus, como de um cordeiro sem mancha, ou seja, imaculado. Foi este sangue que nos resgatou. Somos redimidos, e após nós ser redimidos pelo Senhor, nós somos santificados. O Senhor orou no capítulo 17, verso 17 do Evangelho de João, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando estamos em Cristo, como estamos na palavra de Deus, somos santificados pelo Senhor. E a Bíblia diz que essa santificação é Deus quem faz em nossa vida, como Paulo falou em Colossenses, que o Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então creia no teu coração que a fé para a salvação consiste em crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Crê de uma maneira que haja renúncia. Renunciar às coisas do mundo, renunciar ao pecado, às práticas, e agora abraçar uma nova vida debaixo da graça do Senhor. Nós deixamos essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, que você venha meditar no teu coração, que você venha guardar a palavra de Deus em teu coração, e que Deus ele possa te abençoar. Amém? Nós deixamos essa palavra para que você venha crescer espiritualmente e venha conhecer o amor de Deus para a sua vida, que não é oculto, está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada. Aleluia.